Qual é o mundo que histórias paralelas podem criar? Nosso lar. Você está olhando para duas cidades em uma. A primeira cidade é Nosso Lar, escrita pelo médium Chico Xavier em 1944. De acordo com Chico Xavier, que psicografou centenas de livros ditados por espíritos e que criou milhares de centros espíritas por todo o Brasil, Nosso Lar é onde os espíritos desencarnados que levaram uma vida correta na Terra se preparam para a reencarnação. A cidade foi construída na forma de um hexagrama pelas primeiras gerações de colonizadores portugueses, que continuaram, na vida após a morte, sua ocupação no território brasileiro. Apesar do Brasil ter conquistado a independência, Nosso Lar continuou a ser governado pelos colonizadores. No hexagrama, podemos distinguir 6 ministérios em torno da casa do governador no centro da cidade, enquanto que desencarnados de inferior posição social, os trabalhadores, habitam os anéis ao redor. Os governantes consideram Nosso Lar uma colônia de regeneração. A cidade é uma proposta ideológica em que todas as formas de trabalho são canalizadas para mudar a natureza do ser humano. O propósito do trabalho não é construir ou manter a autonomia. Amor e propriedade são considerados formas de dissidência, enquanto o verdadeiro trabalho elevado é uma expressão de devoção ao governador. Nosso Lar vem da linhagem de cidades simbólicas do passado do Brasil. Ao projetar a capital da vida após a morte, Chico Xavier assimila a lição dos modelos revolucionários das cidades rebeldes, como Quilombo dos Palmares, que foi criada por escravos fugitivos e durou de 1605 a 1694, ou a cidade de Canudos, criada por um padre dissidente Antônio Conselheiro, que durou de 1893 a 1897. Essas cidades sofreram a ira da Igreja Católica e dos militares e foram destruídas. Em vez disso, em nome dos mortos, Chico Xavier criou uma cidade fantasmática que replicava a ordem simbólica dominante da Igreja Católica ao aderir ao autoritarismo radical, que na época era incorporado no Brasil terrestre pela ditadura Vargas. O slogan de Nosso Lar é: nós só somos livres quando aprendemos a obedecer. É dentro deste princípio de subserviência que Chico Xavier delineou o plano de sua cidade. Nosso Lar é a ideologia transformada em infraestrutura. Brasília. Você está olhando para duas cidades em uma. A segunda cidade é Brasília, projetada pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em 1956. Sua criação foi estabelecida legalmente na primeira Constituição Republicana do Brasil, em 1891, mas levou mais de meio século antes que o presidente social-democrata Juscelino Kubitschek decidiu construí-la. Para Kubitschek, Lúcio Costa e Niemeyer, Brasília encarna a ideia do Brasil como um país unificado e independente. A cidade foi construída em apenas 5 anos, período de um único mandato presidencial. Brasília materializou a recolonização do país. Brasileiros pioneiros foram onde ninguém tinha ido antes, ao centro do país. E foi lá que a pedra fundamental de Brasília foi colocada, na forma híbrida de uma cruz e um avião. Catolicismo e inovação industrial fundiram em uma nova estrada atravessando os séculos. Uma estrada que atravessa o mundo. Aqui e agora, todos cruzam no sinal da Santa Cruz, como escreveu o poeta Guilherme de Almeida. Dentro de Brasília, podemos distinguir 2 eixos. Um vertical, sediando 12 ministérios, parlamento, senado, os museus e igrejas, e, em alinhamento horizontal, as famosas superquadras, áreas residenciais comunitárias dos cidadãos de Brasília. A cidade é uma proposta ideológica destinada a mudar a forma de viver. Há mais espaço público do que privado. Áreas residenciais são organizadas como propriedade comum e o transporte é projetado exclusivamente para carros, circulando em um sistema interminável de rotundas, garantindo o movimento permanente dos cidadãos de Brasília em direção ao futuro.
Ao mesmo tempo, o autoritarismo dessas estratégias de engenharia altera o comportamento humano e reflete o perigo da rigidez militar e administrativa do modernismo que assombra a cidade. Apenas 3 anos depois de sua inauguração, em 1964, Brasília foi o palco de um golpe militar. Os criadores de Brasília vêm de uma linhagem de figuras que personificaram a independência do Brasil, como Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, personagem de destaque no movimento republicano do Brasil, que foi enforcado e esquartejado em 1792. O estadista José Bonifácio de Andrade Silva, que em 1823 propôs o nome de Brasília para uma nova cidade, e o padre católico italiano João Melchior Bosco, conhecido como Dom Bosco, que em 30 de agosto de 1883 descreveu a nova capital como uma visão ou um sonho sagrado no qual ele sobrevoou o interior do Brasil. Lúcio Costa descreveu como acompanhamento dos seus primeiros esboços da nova cidade: estou apenas libertando a minha mente de uma solução possível, que brotou como um quadro completo, um quadro sobre o qual eu não tinha pensado. Um espírito de progresso, de emancipação epifânica, que encarnou através dele na cidade de Brasília. Brasília é a ideologia transformada em infraestrutura. Nosso lar, Brasília. Essa é a história de 2 cidades que são tão diferentes quanto são similares. Ambas as cidades têm o mesmo tamanho. Ambas as cidades têm o formato de símbolos religiosos, o hexagrama e a cruz. Ambas as cidades abrigam aproximadamente o mesmo número de habitantes, 1 milhão em nosso lar e 750 mil em Brasília. Ambas as cidades refletem o passado colonial. Nosso lar recria a colônia marinha, enquanto Brasília coloniza o interior do país. Ambas as cidades são construídas com ênfase no trabalho. No caso de nosso lar, cultivar o sacrifício e a submissão à liderança. No caso de Brasília, para chegar em direção a um futuro de progresso industrial e libertação política. Ambas as cidades são espaços zoneados, empregando formas quase militares de controle espacial, o espaço de uso social e seus efeitos almejados. Ambas as cidades são modelos destinados a mudar a natureza e o comportamento de seus habitantes. Se o espiritismo e o modernismo representam ideologias fundamentalmente diferentes, ambos compartilham o momento em que se tornam manifesto, o momento em que ideias viram forma e palavras falam corpo. Viver a forma é performar. Se em nosso lar e Brasília ideologias se transformam em infraestrutura, as cidades são os scripts aplicados e atuados por meio do comportamento de seus usuários. A forma representa a ideia sobre o corpo do indivíduo, e o indivíduo reforça a ideologia a partir de e por meio do corpo arquitetônico. A ideologia torna-se morfologia, a ideia torna-se infraestrutura, a ideologia se torna a performance em massa de seus usuários. Nosso lar em Brasília toma forma em tempos conflitantes, a eternidade do espiritismo contra a finitude do homem moderno. Ao mesmo tempo, as suas performances acontecem simultaneamente, através de milhões de corpos que habitam os horizontes que ambos os modelos estabeleceram para a realidade atual do Brasil. Milhões de corpos arregimentados na encarnação interminável do pensamento ideológico. Pensamento que passa de um corpo e regime para outro. Pensamento transformado em forma através da arquitetura. Arquitetura performada em corpos. Este é o mundo de histórias paralelas.